Gente, né? Terminou hoje o acordo de grãos firmado entre a Ucrânia e a Rússia, intermediado pela Turquia, que permitia a venda de cereais ucranianos e a passagem de navios carregados pelo Mar Negro, essencial não só para a economia ucraniana, como também para abastecer toda uma cadeia de suprimento global. O fim do acordo foi confirmado por Dmitry Peskov, que é porta-voz, né, de Vladimir Putin. E Moscou já notificou oficialmente Ankara, Kiev e o secretário da ONU de sua objeção à extensão do acordo de grãos, disse a porta-voz, pelo menos, do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova. Um ataque de hoje contra a ponte da Crimeia pode dificultar qualquer tentativa, inclusive de negociações, de retomada do acordo nesse momento. A agência estatal russa de notícias TASS confirmou que a ponte que liga a Rússia à Crimeia foi atacada por 2 drones navais ucranianos às 3h05 dessa madrugada. A reportagem da agência estatal russa, né, diz que ainda tiveram vítimas, na verdade, tanto um homem como uma mulher morreram no ataque. Erdogan havia dito que faria uma escolta naval dos navios ucranianos pelo Mar Negro na eventualidade do acordo não ser renovado pela Rússia. A ONU e a Turquia foram as grandes responsáveis por intermediar essa iniciativa de grãos no Mar Negro, né, com a Rússia e com a Ucrânia em julho de 2022, para ajudar a aliviar uma crise alimentar global que foi agravada pela invasão de Moscou e bloqueio, né, das pontes dos portos ucranianos. Lembrando, gente, que a Rússia e a Ucrânia estão entre os principais exportadores de grãos do mundo e o fato é que os preços do trigo passaram a subir bastante depois dessa notícia, que foi, né, a retirada da Rússia desse acordo de grãos no Mar Negro. Os contratos futuros de trigo da Bolsa de Chicago chegaram a subir mais de 4%. Eu estou de olho aqui por lá, agora sobe 2,64%. E é para falar sobre isso, sobre os impactos, né, do fim desse acordo que eu trago aqui comigo na nossa programação. Ale Delara, seja muito bem-vinda aqui à nossa programação ao vivo. É sempre muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada mesmo por ter conseguido tempinho aí na sua agenda rapidamente para poder comentar um pouco sobre isso, sobre os impactos, né? A Rússia já dizendo, olha, realmente vou recuar. Eles dizem que essa questão da Crimeia não teria diretamente, né, algo a ver, que eles já estavam definidos quanto a não renovar esse acordo de antes. Eu tenho lá minhas dúvidas, viu, Ale Delara, que realmente isso não deva aumentar aí essas tensões, mas o fato é que a Rússia já disse, olha, não vou renovar até então, né? Como que fica essa situação? O trigo já disparando lá em Chicago, ou seja, o impacto é diretamente também no mercado aqui no Brasil, principalmente no que se depende, né, do trigo, porque o Brasil também exporta muito, o trigo é importante lembrar, às vezes as pessoas esquecem um pouco disso, né, Ale? Bom dia, Débora, bom dia o pessoal que está ali, o Alex, o Marco. Realmente, o acordo ele já vinha balançando já há algum tempo. A Rússia já vinha dando a entender que não renovaria esse acordo já há pelo menos 3 semanas, porque uma das exigências que o Kremlin estava buscando era a liberação de um pipeline que sai do norte da Rússia, ali da região de São Petersburgo, e faz uma exportação de amônia líquida pelo porto de Odessa, no Mar Negro. E esse pipeline ele estava fechado, estava interrompendo o fluxo desde o início da guerra, lá em fevereiro do ano passado. E houve um ataque até numa subestação ali próximo da usina de Chernobyl, que passa onde passa esse oleoduto. Então a Rússia já não havia mais interesse. Então o mercado já trabalhava com essa hipótese. O ataque de hoje, de madrugada, nessa ponte que liga a Crimeia ao continente, acabou matando 2 pessoas, 2 pais ali, a filha ficou ferida, está ferida no hospital. Foi um ataque, uma acusação do ataque da Ucrânia. A Ucrânia disse que foi um ataque russo, mas a própria mídia ucraniana diz que tem informações que foi o pessoal da segurança do país que promoveu esse ataque. Então, não teve exatamente esse motivo. Colaborou, com certeza, para a decisão, mas o acordo já vinha balançando já há algum tempo já. Hoje o trigo está subindo 2,5%, mas não é só devido ao problema russo e ucraniano, né? As condições de lavoura dos Estados Unidos elas não estão boas, o trigo do inverno que tem chego lá está com uma qualidade ruim, uma produção um pouquinho menor, há uma condição de seca ainda nos Estados Unidos para o desenvolvimento das lavouras atuais, então tudo isso acaba colaborando para a alta de preços no dia de hoje. E o dólar DX também caindo um pouquinho, a gente já sabe que tem uma correlação ali dólar para baixo, commodities para cima. Uhum. Agora, a gente fala sobre essa questão, né, da preocupação do fim desse acordo. A gente sabe que o trigo mais alto pode trazer ali um impacto, talvez, na alimentação. A gente sabe disso, né, Ale?
Mas qual que seria também o ponto positivo para o Brasil? Porque se a gente parar para pensar, a gente também é muito exportador em outros grãos, né? Ou seja, a gente é muito forte nisso, na soja, por exemplo, né? Ou seja, teria um lado positivo para o Brasil, pelo menos? No caso do trigo, não, porque o Brasil ele é importador de trigo. Claro. E os outros grãos? Nós produzimos em torno de 60% do trigo que nós consumimos e importamos em torno de 40%. Então, para o Brasil, encarece esse custo de importação se a arbitragem internacional com o derivativo acabar registrando preços mais altos. Ele poderia, na teoria, trazer um benefício para o milho, já que os dois são concorrentes na formulação de rações. O problema é que o milho está com uma oferta muito abundante aqui no Brasil, há um gargalo logístico que nós já conhecemos, há dezenas de mensagens ali de milho estocado ali para fora de silos, em pátios de empresas, e isso acaba afetando o preço regional para o Brasil. Para a exportação, além da safra brasileira, a expectativa é que os Estados Unidos tragam uma safra de milho também próxima a 390 milhões de toneladas. Então, no caso de um benefício para os preços, ele seria um efeito muito pequeno, talvez até nulo, ou nem venha esse efeito devido a uma oferta muito grande do milho. A soja já não tem quase correlação com o trigo, ele acaba vindo por são commodities irmãs, mas não teria uma correlação de uso direta. Então, o impacto seria mais no milho mesmo. E nesse momento, o milho está com um balanço muito tranquilo aí com relação à demanda e à oferta. Pois é, você já trouxe o gancho aqui, que era o próximo assunto que eu queria falar com você, viu, Aledelara? Porque eu vi ali umas reportagens mostrando fotos exatamente de pátios ali com montanhas de trigo, desculpa, de trigo não, de milho, né? Ou seja, mas assim, volume realmente imenso, ao céu aberto ali, né? Ou seja, ao relento, inclusive, e a gente sabe que existe um problema de alimentação, ou seja, não dá para poder a gente descartar essa questão da desigualdade, né, em relação a isso, não só no país como no mundo, e a gente vê uma safra ali, né? Ou seja, esse gargalo que você está trazendo de uma forma que, poxa, chama atenção até nas imagens que a gente vê. Qual que seria, assim, onde que começou esse gargalo? Porque qual foi ali o start para isso acontecer? É realmente somente no logístico? Por que isso acontece agora, não aconteceu em outras safras? É claro que a gente sabe que aí também vai, né? Ou seja, ter uma safra muito boa e tal. Tem o problema da armazenagem, que a gente sabe que isso não é de agora. Pode ser que o Plano Safra traga um certo alívio para isso, né? Mas o que pode acontecer então com esse milho que está ali acumulando em montanhas e não tem para onde ir? Esse é o problema, Débora, na verdade, que sempre, todo início de safra, ele acontece, né? Até muitos dos vídeos, as imagens que estão circulando agora, talvez sejam de 2, 3 safras atrás. O Brasil, ele vem carregando esse problema de armazenagem já há décadas. O Brasil ele acabou se tornando o maior produtor de soja do mundo, a questão de 10 anos atrás. Agora, o de milho, nós estamos ultrapassando a faixa de quase 130 milhões de toneladas de milho. Nessa temporada também, estamos nos tornando aí um dos maiores ou o maior exportador de milho também do Brasil. E nesse momento, nós trouxemos uma safra de 155 milhões de toneladas de soja, uma comercialização abaixo da média das últimas 5 temporadas. Então, uma quantidade muito grande de soja ficou estocada no Brasil. Essa soja que já deveria ter sido embarcada ou estar embarcando agora. Quando o milho chegou, ele chegou numa quantidade muito grande também. Essa segunda safra do Brasil, ele vai trazer em torno de 100 milhões de toneladas ou até mais agora que a colheita já começou. E essas imagens que estão circulando na internet, elas são principalmente da região do Mato Grosso. E só o Mato Grosso, juntando com soja e milho, ele tem 100 milhões de toneladas de produção. E aí você tem algodão na carona, e você desce para Minas Gerais, você já começa a ter café, você desce para São Paulo, você tem café, você tem soja, você tem milho, você tem açúcar. Todas as commodities disputando caminhões, disputando espaço, disputando janela portuária. Então, isso acaba sobrecarregando toda a logística envolvida no escoamento do grão, incluindo a armazenagem. Quais são os impactos? Isso afeta diretamente o preço para o produtor. Então, ele tem preços mais baixos porque não tem aonde armazenar o grão dele. Muitas cooperativas já não estão recebendo o grão para armazenagem, elas estão recebendo só o grão que já foi feito a comercialização.
então eles estão tendo que armazenar na fazenda. E se não houver uma estrutura de silo ou armazém, ele vai ficar ao relento mesmo, no pátio. Muitos produtores compraram um silo bag, que são silos enormes ali, com capacidade para armazenar uma grande quantidade de sacas, e é o que vai acontecer agora, pelo menos até novembro, dezembro, a gente tem esse problema, e aí ele volta em fevereiro, março, novamente, com uma possível superprodução de soja novamente. É isso, então, Ale de Lara, muito obrigada. Eu queria muito ter a sua opinião aqui em relação, porque eu fiquei preocupada quando vi essa questão desse mar de Azov ali, né, bloqueado novamente. Você acredita numa renovação desse contrato de alguma forma, Ale? Você acha que eles vão conseguir chegar nesse acordo? Há uma possibilidade, Débora, porque em outubro a Rússia já fez o mesmo movimento. Em outubro ele anunciou que sairia do acordo, ele ficou suspenso ali por 4 ou 5 dias e a Rússia retomou esse acordo porque conseguiu algum pleito naquele momento. Então agora, como ela tem algumas exigências e pelo menos o que a gente acompanhou na mídia internacional, a União Europeia, a ONU está disposta a fazer concessões para a Rússia. Uma delas foi reconectar o Banco Agrícola no sistema SWIFT. Então, eu acredito que novas concessões deverão ser feitas essa semana. A Rússia ela está numa posição muito confortável nesse momento, que ela segue exportando, apesar das dificuldades, petróleo, gás natural, trigo, milho, fertilizantes, ela segue embarcando sem grandes problemas e está na boca da safra lá. A colheita vai começar na União Europeia daqui a pouquinho. Então, mais 1 mês e meio, 2 meses, começa a colheita de trigo, colheita de milho, colheita de girassol. Então, a Rússia ela conseguiu se posicionar no momento muito estratégico para a saída do Acordo do Mar Negro. Então, eu acredito que os blocos ali, a ONU, Bloco Europeu e a Turquia devem fazer novas concessões e eu acredito que ainda que o acordo pode ser renovado, sim, já mais para o meio da semana, talvez na semana que vem. Pelo menos é a torcida.